Olá a todos e bem-vindos ao podcast, quarta-feira, 5 de março, primeira edição do dia. Hoje vamos explorar as fontes que você selecionou sobre um assunto crucial, mas muitas vezes invisível, as águas subterrâneas. Pelo que vimos, eu tinha particularmente interessado nos desafios que São Paulo enfrenta com esse recurso vital. Com certeza. E já que você mencionou São Paulo, vamos começar com um dado impressionante. 75% dos municípios paulistas dependem das águas subterrâneas para seu abastecimento. 75%. É como se tivéssemos uma enorme caixa d'água escondida sob nossos pés, sustentando a vida de milhões de pessoas. Uau, 75%. Isso realmente coloca em perspectiva a importância das águas subterrâneas. E me chama a atenção um artigo que você separou sobre Ribeirão Preto, uma cidade que depende totalmente desse recurso. É incrível como algo tão essencial pode passar despercebido no nosso dia a dia. Exatamente. E essa invisibilidade é um dos grandes desafios para a gestão sustentável das águas subterrâneas. Diferente dos rios, que vemos fluindo pela paisagem, os aquíferos, onde a água subterrânea é armazenada, estão ocultos. Por estarem fora da nossa vista, muitas vezes acabam esquecidos nas políticas públicas e no debate sobre o uso dos recursos hídricos. É como se tivéssemos uma conta-poupança gigante de água, mas sem saber exatamente quanto temos guardado, nem como usar esse dinheiro de forma responsável, não é? Perfeito. E essa analogia da conta-poupança é muito interessante. De acordo com os seus materiais, 97% da água doce líquida do planeta está armazenada em aquíferos. 97%. É uma reserva imensa, mas finita, que precisa ser utilizada com sabedoria. Impressionante. Não. 97%. Agora entendo porque a Unesco, em um relatório que você destacou, faz um alerta sobre a urgência de proteger as águas subterrâneas. E um dos seus artigos fala sobre um problema que pode esvaziar essa poupança sem que a gente perceba. A tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns descreve uma situação em que o uso excessivo e desregulado de um recurso compartilhado leva à sua degradação e escassez a longo prazo. Imagine, por exemplo, uma cidade onde a maioria dos poços é irregular, como acontece em São Paulo. Cada pessoa, buscando seu próprio benefício, perfura um poço e extrai água sem controle, sem pensar no impacto coletivo. Entendi. No caso de São Paulo, 70% dos poços são irregulares. Em nível nacional, esse número chega a 90%. É como se cada um estivesse usando o cartão de crédito sem se preocupar com a fatura no final do mês e, no fim, todos nós acabamos pagando o preço. E essa falta de controle pode levar ao esgotamento dos aquíferos, certo? Exatamente. A superexploração dos aquíferos é um problema grave que pode comprometer o abastecimento de água no futuro, especialmente em um cenário de mudanças climáticas com secas mais frequentes e intensas. E por falar em mudanças climáticas, como elas impactam as águas subterrâneas? Li nos seus materiais que a Unesco considera os aquíferos como uma reserva estratégica para enfrentar a escassez hídrica. Sem dúvida. As mudanças climáticas intensificam os eventos extremos, como secas e chuvas torrenciais. Em períodos de seca, os aquíferos se tornam ainda mais importante para garantir o abastecimento de água, funcionando como uma reserva para momentos de necessidade. Faz todo sentido usar essa poupança em tempos de crise, mas e a questão da contaminação? Me preocupa pensar que, apesar da filtragem natural do solo, atividades humanas podem poluir as águas subterrâneas. Você marcou um trecho sobre os riscos do descarte inadequado de produtos químicos, como óleo de cozinha e solventes. Sim, a contaminação é uma ameaça real. Apesar dos processos de filtragem que ocorrem no solo, substâncias nocivas podem atingir os aquíferos. O descarte inadequado de produtos químicos, o uso excessivo de agrotóxicos e o vazamento de esgoto são alguns dos fatores que podem comprometer a qualidade da água subterrânea. E essa contaminação pode ter consequências graves para a saúde humana, tornando a água imprópria para consumo. Diante desses desafios, quais soluções podemos adotar para proteger e usar as águas subterrâneas de forma sustentável? Existem diversas abordagens. Uma delas é a recarga manejada de aquíferos, uma técnica que consiste em aumentar de forma planejada a infiltração de água nos aquíferos. Imagine, por exemplo, aproveitar a água da chuva, que normalmente escoa pela superfície, para recarregar os aquíferos. Parece uma ótima ideia. Sim. E como essa recarga é feita na prática? Existem diferentes métodos. Desde a construção de bacias de infiltração até técnicas mais complexas, como a injeção direta de água no subsolo. Mas a ideia básica é a mesma. Aumentar a quantidade de água que chega aos aquíferos, como se estivéssemos fazendo um depósito na nossa poupança de água. E quais os benefícios da recarga manejada, além de aumentar a disponibilidade de água? Um dos seus materiais menciona o uso dessa técnica em países como a Índia e a Espanha, com resultados positivos. A recarga manejada atua em várias frentes. Além de aumentar a disponibilidade de água, ela ajuda a minimizar os impactos de enchentes, pois parte da água da chuva é direcionada para o subsolo. E durante as secas,
garante maior segurança hídrica, já que os aquíferos estarão mais abastecidos. Em países como a Índia e a Espanha, essa técnica tem se mostrado uma ferramenta eficaz para lidar com a escassez hídrica e os eventos climáticos extremos. Parece uma solução promissora, mas imagino que a implementação da recarga manejada exige planejamento e investimento, certo? E que tipo de investimento seria esse? Com certeza. É preciso realizar estudos detalhados para entender as características do solo e da água, escolher o método de recarga mais adequado e monitorar o processo para garantir a qualidade da água. Mas é importante destacar que a recarga manejada pode ser mais econômica e menos prejudicial do ponto de vista socioambiental do que outras alternativas, como a transposição de rios ou a construção de grandes barragens. Energia. Investir na recarga manejada é como investir na nossa poupança de água, garantindo um futuro mais seguro e sustentável. E você mencionou um exemplo interessante, Madrid, da Espanha, que utiliza água de rios para recarregar os aquíferos. Exatamente. Madrid é um ótimo exemplo de como a recarga manejada pode ser integrada à gestão de recursos hídricos. O sistema implementado na cidade utiliza a água do rio Manzanares para recarregar os aquíferos, garantindo o abastecimento mesmo durante períodos de seca. É um modelo de sucesso que demonstra a viabilidade da técnica. E o que me impressiona nesse caso de Madrid é que eles conseguiram integrar a água superficial do rio com a água subterrânea dos aquíferos, criando um sistema mais resiliente e adaptável às mudanças climáticas. É uma lição importante para outras cidades que enfrentam desafios semelhantes. Com certeza. A gestão integrada dos recursos hídricos é fundamental para garantir a segurança hídrica no futuro. E isso significa usar de forma inteligente e sustentável todas as fontes de água disponíveis, incluindo as águas subterrâneas. E falando em gestão sustentável, outro ponto importante que você destacou foi a necessidade de combinar ciência, políticas públicas eficazes e conscientização social. Um dos seus materiais menciona o 23 WU com o Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, realizado em 2024 como um marco nesse debate. O Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas reuniu especialistas de diversas áreas para discutir os desafios e soluções para a gestão sustentável desse recurso no Brasil. E um ponto que ficou claro é que não basta apenas a ciência. Precisamos de políticas públicas eficientes que incentivem o uso racional da água, a recarga de aquíferos e a proteção contra a contaminação. E, acima de tudo, precisamos da participação da sociedade nesse debate. É verdade. A conscientização da população é fundamental para garantir o futuro da nossa água. Afinal, as águas subterrâneas são um recurso vital, mas muitas vezes invisível. Exatamente. E essa invisibilidade pode ser um obstáculo para a sua proteção. As pessoas precisam entender a importância das águas subterrâneas, como elas impactam a nossa vida e o que podemos fazer para preservá-las. E que ações podemos tomar no nosso dia a dia para contribuir para a proteção das águas subterrâneas. Você marcou um texto sobre a importância de reduzir o consumo de água e evitar o descarte inadequado de produtos químicos e cobrar dos governantes ações mais efetivas. Sim, pequenas atitudes no nosso dia a dia, como tomar banhos mais curtos, fechar a torneira enquanto escovamos os dentes e reutilizar a água da máquina de lavar roupa, fazem a diferença. Além disso, precisamos ter cuidado com o descarte de produtos químicos, buscando informações sobre a destinação correta de cada tipo de resíduo. E como podemos cobrar dos governantes ações mais efetivas para a gestão das águas subterrâneas, a participação cidadã é fundamental nesse processo, certo? Com certeza. Podemos nos engajar em debates sobre políticas públicas, pressionar os nossos representantes políticos e apoiar iniciativas que visem a proteção dos recursos hídricos. A água é um direito de todos e a sua gestão deve ser transparente e participativa. Sim, e um dos seus materiais fala justamente sobre a importância da inovação tecnológica nesse campo. Mas que tipo de tecnologias estamos falando? Uma área que tem se destacado é o desenvolvimento de sensores e sistemas de monitoramento mais precisos e acessíveis. Imagine poder acompanhar em tempo real o nível dos aquíferos, a qualidade da água e até mesmo identificar focos de contaminação. Seria incrível. Teríamos um controle muito maior sobre o que está acontecendo com a nossa poupança de água, não é? E com base nesses dados, poderíamos tomar decisões mais assertivas para a gestão dos recursos hídricos. Exatamente. E além do monitoramento, a tecnologia também pode nos auxiliar na recarga dos aquíferos. Existem técnicas inovadoras que utilizam, por exemplo, a água da chuva coletada em telhados e ruas para recarregar os aquíferos de forma mais eficiente e segura. Interessante. Seria como transformar as nossas cidades em grandes sistemas de captação e armazenamento de água da chuva, não é? E isso ajudaria a reduzir os impactos das enchentes, que são um problema crescente em muitas áreas
urbanas, sem dúvida. A carga de aquíferos com água da chuva é uma estratégia inteligente para lidar com as mudanças climáticas, que intensificam os eventos extremos, como chuvas torrenciais e secas prolongadas. E por falar em secas, você mencionou que a Unesco considera os aquíferos como uma reserva estratégica para enfrentar a escassez hídrica. Mas em um cenário de seca severa, como garantir que essa poupança de água seja utilizada de forma justa e equitativa? Essa é uma questão crucial. Em situações de escassez, é fundamental ter um plano de gestão que priorize o uso da água para abastecimento humano e para atividades essenciais, como a produção de alimentos. A água é um direito humano fundamental e o seu acesso precisa ser garantido para todos, especialmente em momentos de crise. E além da gestão da demanda, ou seja, do uso racional da água, que outras medidas podemos adotar para garantir a segurança hídrica no longo prazo? A diversificação das fontes de água é uma estratégia fundamental. Em vez de dependermos apenas de uma fonte, como um rio ou um aquífero, podemos combinar diferentes fontes, como água da chuva, água de reuso e até mesmo a dessalinização da água do mar em regiões costeiras. Uma espécie de carteira de investimentos para a água, com diferentes opções para garantir o retorno, ou seja, o abastecimento, em diferentes cenários. E essa diversificação tornaria a cidade mais resiliente aos impactos das mudanças climáticas, não é? Exatamente. A diversificação das fontes de água é como ter um plano B, C e D para garantir o abastecimento, mesmo em situações de crise. E isso é fundamental para construir cidades mais resilientes e preparadas para os desafios do futuro. E no caso do Brasil, que possui vastos recursos hídricos, incluindo aquíferos gigantescos como o Guarani, qual o principal desafio para garantir a gestão sustentável das águas subterrâneas? O Brasil tem um enorme potencial hídrico, mas ainda carece de uma política nacional que integre a gestão das águas superficiais e subterrâneas de forma eficiente. Muitas vezes essas águas são tratadas como recursos separados, o que impede uma visão holística e estratégica da gestão dos recursos hídricos. Entendi. É como se estivéssemos administrando duas contas bancárias separadas, sem levar em consideração o saldo total e as possibilidades de investimento conjunto. E essa falta de integração pode comprometer a segurança hídrica no longo prazo, certo? Sem dúvida. Precisamos avançar para uma gestão integrada dos recursos hídricos que considere as interações entre as águas superficiais e subterrâneas e que envolva a participação de todos os setores da sociedade. E nesse contexto de gestão integrada, qual o papel da educação e da conscientização da população? Você marca um trecho sobre a importância de engajar as comunidades na gestão dos recursos hídricos. A educação e a conscientização são pilares fundamentais para a gestão sustentável da água. As pessoas precisam entender a importância da água, os desafios que enfrentamos e como cada um pode contribuir para a sua preservação. Isso precisa começar desde cedo, nas escolas, nas famílias e nas comunidades. Você mencionou que 97% da água doce líquida do planeta está armazenada em aquíferos. Mas essa poupança não está distribuída de forma homogênea pelo mundo, certo? Exatamente. A distribuição dos recursos hídricos, tanto superficiais quanto subterrâneos, é desigual pelo planeta. Algumas regiões possuem grande abundância de água, enquanto outras enfrentam escassez crônica. E as mudanças climáticas tendem a agravar essa desigualdade, intensificando os eventos extremos como secas e enchentes em diversas partes do mundo. E essa desigualdade na distribuição da água pode gerar conflitos e tensões geopolíticas, não é? Afinal, a água é um recurso essencial para a vida, para a produção de alimentos e para o desenvolvimento econômico. Sem dúvida, a água já é um fator de tensão em diversas regiões do mundo e a escassez hídrica agravada pelas mudanças climáticas tende a aumentar a pressão sobre este recurso tão precioso. É fundamental que a comunidade internacional coopere para garantir o acesso à água para todos, promovendo a gestão sustentável e a resolução pacífica de conflitos relacionados aos recursos hídricos. E essa cooperação internacional precisa se traduzir em ações concretas, como compartilhamento de tecnologias, o financiamento de projetos de infraestrutura hídrica em países em desenvolvimento e a criação de mecanismos de governança global para a água. Com certeza. A água é um desafio global que exige soluções globais. Precisamos superar as fronteiras políticas e unir esforços para garantir que a água seja um fator de paz, prosperidade e bem-estar para todos. A crise hídrica é um sintoma de um modelo de desenvolvimento insustentável que explora os recursos naturais além da sua capacidade de regeneração. Precisamos repensar a forma como produzimos, consumimos e descartamos os produtos que utilizamos, buscando alternativas mais eficientes e menos impactantes para o meio ambiente.
E nesse processo de mudança, qual o papel da ciência e da tecnologia? Você mencionou em um dos seus materiais a importância de investir em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para a gestão das águas subterrâneas. A ciência e a tecnologia são ferramentas poderosas para nos auxiliar na gestão sustentável da água. Através da pesquisa, podemos aprofundar o conhecimento sobre os aquíferos, entender o seu funcionamento, identificar os riscos de contaminação e desenvolver soluções inovadoras para a recarga e o monitoramento das águas subterrâneas. E a tecnologia pode nos ajudar a colocar em prática as soluções que a ciência desenvolve, não é? Como, por exemplo, os sensores que você mencionou para monitorar em tempo real o nível dos aquíferos e a qualidade da água. Sem dúvida. A tecnologia é fundamental para transformar o conhecimento científico em soluções práticas e acessíveis para a gestão da água. Isso inclui desde o desenvolvimento de sistemas de irrigação mais eficientes para a agricultura, até a criação de aplicativos que permitem aos cidadãos monitorar o consumo de água em suas casas e identificar vazamentos. E você mencionou também a dessalinização da água do mar como uma alternativa para enfrentar a escassez hídrica em regiões costeiras. Mas essa tecnologia ainda é muito cara e consome muita energia, não é? Sim, a dessalinização ainda é um processo caro e energeticamente intensivo. Mas a tecnologia está avançando rapidamente e já existem novas técnicas de dessalinização que utilizam energias renováveis, como a solar e a eólica, tornando o processo mais sustentável e acessível. Interessante. E com o avanço da tecnologia, a dessalinização pode se tornar uma alternativa viável para garantir o acesso à água em regiões áridas e semiáridas que sofrem com a escassez hídrica. Exatamente. A dessalinização, combinada com outras estratégias, como a captação e o armazenamento da água da chuva, a reutilização da água e a redução do consumo, pode contribuir para a segurança hídrica no futuro. E para além das soluções tecnológicas, que outras medidas podemos adotar para garantir um futuro com água para todos? Você destacou em um dos seus materiais a importância da governança da água, ou seja, da forma como a água é gerida e regulamentada. A governança da água é fundamental para garantir o acesso à água como um direito humano, promover o uso sustentável dos recursos hídricos e prevenir conflitos relacionados à água. Isso implica em ter leis claras e eficientes, instituições fortes e transparentes e a participação da sociedade nas decisões sobre a gestão da água. E essa participação da sociedade pode se dar de diversas formas, não é? Desde a educação e a conscientização da população, até engajamento em fóruns e conselhos de gestão dos recursos hídricos. Com certeza. A água é um bem comum e a sua gestão deve ser democrática e participativa. Todos nós temos o direito e o dever de contribuir para a construção de um futuro com água para todos. E para encerrarmos a nossa conversa de hoje, gostaria de voltar à pergunta que você deixou para os nossos ouvintes. Qual o futuro que queremos para a água? A resposta para essa pergunta está em cada um de nós. Se queremos um futuro com água para todos, precisamos agir agora, mudar os nossos hábitos de consumo, cobrar as funções dos nossos governantes, engajar-nos em iniciativas de proteção aos recursos hídricos e, acima de tudo, espalhar a mensagem de que a água é um bem precioso que precisa ser cuidado por todos. É isso aí, agradeço a sua participação no nosso programa e por compartilhar conosco tantas informações importantes sobre as águas subterrâneas e a gestão sustentável da água. E para quem está curtindo o podcast, lembramos que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde e às sábados ao meio-dia. Um ótimo fim de semana para todos.